Oi, crianças, bom dia a todos aqueles que nos assistem, um bom dia especial para todas as nossas crianças da Sala Joias de Cristo. Mais um domingo nós estamos aqui com os nossos estudos de forma online e nós continuaremos estudando a nossa revistinha Explorer, Jesus Enfrenta Questões Difíceis. Estaremos estudando hoje a lição 10, que tem como tema Jesus confundia para ensinar. E o nosso texto base, ele se encontra lá em Marcos capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 33. Mas antes, nós estaremos falando com Deus, pedindo a Ele direcionamento para mais um dia de estudo. E eu convido você para que feche seus olhinhos, abaixe sua cabecinha aí onde você se encontra. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos proporciona, Pai. Fica, Senhor, com a minha vida, com a vida de cada criança, de todos aqueles que nos assistem. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar guiando as nossas mentes e corações para tudo aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar. Fica, Senhor, com a minha vida e também com a vida de todos aqueles que estão nos vendo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O nosso texto, então, inicia lá no versículo 27, do capítulo 11, que diz assim: Então, regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? E Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes dele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Se nós voltarmos a alguns capítulos, alguns versículos anteriores, nós poderemos ver que os sacerdotes, que os escribas, eles já vinham tentando de diversas formas fazer com que Jesus ele se contradizesse em suas palavras, em seus ensinamentos e assim imputar a ele algum tipo de crime. Porém, nesse texto em que nós acabamos de ler, Jesus ele nos ensina sobre a importância de se responder com sabedoria às perguntas que nos são feitas. E observem que, ao invés de simplesmente responder à pergunta que foi feita a ele, pelo sacerdote, pelos escribas, sabiamente Jesus ele responde perguntando, ele faz outra pergunta para que eles percebessem que eles estavam sendo hipócritas. Sabem, crianças, muitas vezes nós não reconhecemos, nós não percebemos, mas nós acabamos fazendo perguntas aos outros iguais às perguntas dos sacerdotes. Quando nós tentamos embaraçar, deixar os outros sem respostas, isso não é bom. Não é bom nem para nós e nem para os outros, porque em certos momentos nós passamos do limite, Quando nós falamos algo errado, algo agressivo, pode ser para o irmão, para o pai, para o vô, para a avó. O certo mesmo seria a gente refletir e pensar, bom, acho que eu passei do limite, isso eu não vou fazer mais. Mas nem sempre é fácil reconhecer o nosso erro, Mas nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra questionada e usada aqui no nosso texto por 4 vezes, no texto em que nós acabamos de ler. A palavra é autoridade. Vocês sabem quem são as autoridades aqui do nosso país? Sabem quem são as pessoas que mandam em tudo e ditam as regras aqui no Brasil? Bom, no nosso país nós temos algumas autoridades, ou seja, algumas pessoas que auxiliam a governar. São elas os vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, o presidente, policiais municipais, policiais estaduais,
polícia militar, juízes, promotores, e todos eles zelam pelo bem do país e por todos nós. E eles são responsáveis por tudo o que acontece no nosso Brasil. E essas pessoas, elas também são responsáveis por criar as regras de convivência de todos que moram no país. E eu vou citar um exemplo para vocês. A faixa de pedestre. A faixa de pedestre é uma regra do trânsito. Porém, não são em todos os lugares do nosso país em que essas regras elas são seguidas. Basta observar, basta olhar ao nosso redor que a gente consegue perceber isso. Na época de Jesus, também haviam pessoas que eram responsáveis pelas leis, pelas regras. O problema é que essas pessoas só seguiam as regras que elas já conheciam. E elas não queriam pensar em nenhuma outra regra nova que pudesse melhorar aquilo que já existia. E quando Jesus ele chegou trazendo tanta novidade, né, uma nova doutrina de perdão, de graça, esses responsáveis pelas leis, que se chamavam fariseus, sacerdotes, eles ficaram desconfiados. E só para saber, crianças, os fariseus, eles eram os detentores das leis de Deus. Eles preservavam a lei, eles eram os guardiões das leis de Deus. Eles acreditavam que o povo judeu foi para o cativeiro, que havia sido disperso pela desobediência, e por isso eles não aceitavam a nova doutrina que Jesus ensinava, a doutrina do amor, do perdão, da graça, da salvação. E no texto em que nós lemos, nós podemos perceber que Jesus, ele responde com toda a autoridade que lhe foi dada, com toda a autoridade que lhe foi concedida, e mais uma vez, novamente, ele confunde os mestres e os doutores das leis. Eles lançam uma pergunta a Jesus lá no começo do nosso texto, né? Eles questionam Jesus com que autoridade fazem essas coisas, com que autoridade Jesus faz aquilo. E Jesus, ele responde: eu vos direi, eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi, com que autoridade eu faço essas coisas? Então, se eles respondessem a pergunta de Jesus, Jesus diria a eles quem havia dado a autoridade para que Jesus realizasse tais coisas. Então, Jesus lança a pergunta lá no versículo 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Foi então que eles vieram conversar, discutir ali entre eles, e eles pensaram: nossa, se a gente disser que é do céu, ele dirá: então por que não acreditastes neles? Se era do céu o batismo de João Batista, por que eles não creram? Agora, porém, se eles dissessem que era dos homens, eles corriam o risco de serem apedrejados. Eles temiam o povo, porque o povo tinha João Batista como um profeta, como um servo de Deus, como um homem enviado por Deus. Então foi que eles responderam a Jesus. Eles responderam lá no versículo 33. Então responderam a Jesus: não sabemos, não temos a resposta para a sua pergunta. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu, tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus sabia que os seus interesses pessoais, seus interesses religiosos estariam acima de tudo e até mesmo acima de todos. E como já dizia aquele velho provérbio popular, seria o mesmo que malhar em ferro frio. E nós já estamos chegando ao fim de mais um dia de estudo, do nosso estudo bíblico dominical. Que Deus nos dê uma ótima semana, sabedoria, que nós saibamos falar com as pessoas que estão ao nosso redor e tenham todos uma ótima semana.